12 de dezembro de 2025. Leitura de Provérbios, capítulo 12. Você que é novo no canal, desde 2023, todos os meses, nós fazemos a leitura diária de Provérbios. Nós sempre fazemos a leitura do capítulo do dia. Hoje é dia 12, nós vamos ler Provérbios, capítulo 12. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e o objetivo de Provérbios é trazer sabedoria para que você tome boas decisões. Se você abrir a Bíblia em Provérbios, no capítulo 1, lá está escrito que esse livro foi escrito para trazer sabedoria para aqueles que já são sábios, e ele também traz sabedoria para os jovens, para os moços, para aqueles que não têm nenhuma experiência, para que consigam tomar boas decisões. Então, é um livro que se recomenda para jovens, adolescentes, para pessoas adultas, para pessoas da maior idade. Todos podem ser beneficiados com a meditação no livro de Provérbios. Nos meses com 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Os capítulos 1 e 2 de Provérbios são complementos. O capítulo 1 fala sobre o propósito de Provérbios e fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor a Deus significa absoluto respeito por Deus. E o capítulo 2 de Provérbios explica como que você adquire esse respeito extremo por Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 2, quem está acompanhando a leitura pôde acompanhar no dia 2 desse mês, que você adquire o respeito extremo a Deus quando você inclina os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, para ouvir as palavras de Deus. Quando você abre a sua boca e levanta a sua voz, pedindo para Deus: eu quero ter sabedoria, me mostra o caminho da sabedoria, me dá entendimento sobre as decisões da minha vida. Quando você clama por sabedoria, quando você corre atrás dela como quem busca tesouros escondidos, quando você, depois que escutou a palavra de Deus, você esconde ela no seu coração, você procura guardar para colocar em prática aquilo que você aprende na palavra de Deus, aí você entende o que é o respeito absoluto a Deus. E fazendo isso, temendo a Deus, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, você alcança aquilo que você busca como resposta, você alcança a sabedoria. Os capítulos 8 e 9 são dois capítulos que falam a respeito da sabedoria. Por isso que, no mês de fevereiro, quando você lê os capítulos 1 e 2, no dia 1º, e 8 e 9, no dia 7, você não tem prejuízo nenhum. Agora, os capítulos 30 e 31 de Provérbios falam sobre assuntos diferentes, mas você deve fazer essa leitura no dia 28 de fevereiro e nos meses com 30 dias, porque é a forma que você tem, que você encontra de completar a leitura de Provérbios todos os meses e colher os benefícios dessa reflexão, desse estudo, dessa mensagem, desde que você coloque em prática. Provérbios 12, que nós vamos ler agora, é um capítulo que fala sobre o valor da disciplina. Na vida, você não recebe nada se você não tiver disciplina. Não adianta você dizer: vou aprender uma nova língua, e você estuda um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas depois de uma semana você pensa: é muito chato, e de repente você para. Sem disciplina, você não vai a lugar nenhum. Você precisa ter disciplina para buscar a Deus,
todos os dias em oração. Você precisa ter disciplina para todos os dias fazer a coisa certa. Se você disser, vou emagrecer, e começar a fazer uma dieta e começar a praticar exercícios físicos e não mantiver uma rotina e uma constância, se você deixar a disciplina, você não chegará a lugar nenhum. E Provérbios capítulo 12 fala que nós precisamos aceitar a correção, todos os dias aceitar os nossos erros para trabalhar em cima deles, para nos corrigirmos, porque é fazendo isso em relação à honestidade. Precisamos ser honestos todos os dias. Em relação ao que nós falamos com a nossa boca, precisamos cuidar com o que nós dizemos. Precisamos todos os dias prestar atenção quando recebemos um elogio. Nunca podemos ficar vaidosos. Quem fica vaidoso, quem fica vaidosa quando recebe um elogio, acaba tropeçando. Precisamos ser constantes e disciplinados no nosso trabalho, sempre colocando as mãos para cuidar da nossa terra, do nosso terreno, da nossa vida, dos nossos estudos, daquilo que estamos fazendo, para que do nosso trabalho nós possamos colher os resultados esperados, sempre fugindo da preguiça. Precisamos todos os dias nos corrigir em relação ao nosso casamento. Precisamos consertar palavras erradas, palavras violentas, xingamentos, agressões de toda a natureza, seja agressão verbal, seja psicológica, seja emocional, para termos um casamento abençoado por Deus. Nós precisamos aceitar a correção, precisamos aceitar a disciplina, precisamos aceitar a constância em relação a tudo que fazemos e a constância em praticar o bem, em praticar a justiça, em fazer a coisa certa, em tomar as escolhas corretas, sempre baseadas na palavra de Deus. Vamos ler aqui Provérbios 12, versículo 1. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Então veja que quem gosta de aprender, quem gosta de crescer, quem gosta de avançar, quem gosta de enriquecer, quem gosta de prosperar, gosta quando digam que está errado. Gosta quando apontam que o caminho está errado, que o melhor é fazer por aqui ou por ali. A pessoa que quer prosperar, enriquecer, se aperfeiçoar, ela gosta quando apontam as coisas erradas. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Como que você tem sido? Você aceita as correções, você aceita as críticas, você pensa a respeito? Ou você tem sido teimoso, tem sido teimosa e tem sofrido as consequências dessa teimosia? Já é a hora de mudar o caminho. Estamos no dia 12 de dezembro e talvez você esteja apanhando, sofrendo na vida porque não aceita uma correção, um conselho. Nós meditamos em Provérbios capítulo 9, que fala a respeito das 7 colunas da sabedoria. A sabedoria tem 7 colunas. A instrução é a primeira coluna. A pessoa que busca sabedoria busca informações para tomar as suas decisões. Depois da instrução, a segunda coluna são os conhecimentos. A pessoa busca informação, a pessoa busca conhecimentos. A terceira coluna da sabedoria são os conselhos. Conselhos são ensinamentos que colhemos com pessoas mais experientes e que têm bons resultados. Então, alguém que está buscando um casamento ou que está passando por uma crise no casamento pode pedir conselhos
para uma pessoa que está casada e que está muito bem casada e que já passou pelos desafios da vida e os venceu. Porque essa pessoa casada que mantém um bom casamento, vencendo os desafios, pode compartilhar conselhos. Ela tem experiências, ela tem resultados positivos para mostrar o caminho certo, para ajudar os outros. Uma pessoa casada ou que está passando por uma crise no casamento não pede conselhos para um solteiro. A pessoa solteira não tem experiência, não tem vivência, não tem resultados para mostrar. Também não pede conselhos para uma pessoa divorciada, pois a pessoa divorciada não tem um resultado positivo. Então, os conselhos com pessoas que têm resultados positivos é a terceira coluna da sabedoria. A quarta coluna da sabedoria é a inteligência. Então, a pessoa busca informação, se instruindo, busca conhecimentos, escuta os conselhos das pessoas que têm resultados positivos, resultados favoráveis, e depois ela vai para a quarta coluna da sabedoria, que é a inteligência. Ela usa o seu raciocínio, realiza as suas anotações, a sua reflexão sobre aquele assunto, a partir do que se instruiu, dos conhecimentos que adquiriu e dos conselhos que recebeu. Usando a sua inteligência, ela adquire o entendimento, que é a quinta coluna da sabedoria. Quando a pessoa tem entendimento, ela sabe qual a melhor resposta, ela entende a respeito daquele assunto. Quando a pessoa entende a respeito do assunto, ela chega no sexto nível da sabedoria, a sexta coluna, que é o discernimento. Discernimento é a clareza. A pessoa tem clareza a respeito daquele assunto, ela entende. Nunca devo usar drogas. Não devo consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. Qualquer tipo de consumo de bebida alcoólica pode alterar a minha capacidade de tomar uma boa decisão. Nós vamos ler sobre as bebidas quando lermos Provérbios, capítulo 20. Lá fala que o vinho, ele é escarnecedor, ele é zombador. Por quê que Provérbios fala que o vinho é zombador? Porque ele desce suave no começo. Ele agrada o paladar, ele é agradável e, de repente, quando a pessoa perde o controle do seu consumo, ela perde a sua capacidade de tomar a decisão correta na sua vida e acaba tropeçando. Então, essas armadilhas da vida podem levar muitas pessoas à destruição. Elas podem começar experimentando um pecado. Pecado, para você que não sabe qual a definição de pecado, é errar o objetivo, é errar o alvo. O sentido da palavra pecado é errar o objetivo. Então, quando uma pessoa não encontra o propósito certo para algo na sua vida, ela está fora do objetivo. É por isso que é pecado fumar, é por isso que é pecado beber. Quando você fuma, os seus pulmões foram feitos para serem muito bem cuidados, para que você possa ter uma respiração sempre com saúde. É por isso que quando você coloca o cigarro na sua vida, você está destruindo o seu corpo, destruindo os seus pulmões, destruindo o seu futuro, a sua capacidade de respirar de forma saudável. É por isso que é pecado beber. Quando você bebe, você se coloca em uma situação em que você pode ter o seu pensamento alterado e você pode deitar-se com uma pessoa sem saber o que está fazendo. Você pode tropeçar e bater a cabeça, se machucando em razão do uso do álcool. Você pode assinar um contrato ou dizer uma palavra terrível
para o seu marido, para a sua esposa ou até para o seu filho ou para o seu colaborador quando você bebe. Quando você assiste um vídeo pornográfico, você corrompe os seus pensamentos em relação a outras pessoas. Você passa a enxergar outras pessoas de forma errada e você perde a capacidade de ser um bom marido, uma boa esposa dentro do seu relacionamento. Então, pecado é tudo aquilo que está fora do propósito. Comer em excesso, ficar acima do peso em razão de ansiedade, comprar em excesso, querendo ostentar, mostrar para os outros que você pode, que você tem uma condição melhor, que você está bem, porque você se apoia em bens materiais. É pecado. Por quê? Porque está fora do propósito de Deus. Então, nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito deve se alimentar do Espírito de Deus por meio da oração e da leitura bíblica para que você preencha o seu espírito. Com o seu espírito na presença do Espírito de Deus, você alimenta a sua alma. A nossa alma carrega os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Que pensamentos você tem tido? Pensamentos de inveja, olhando redes sociais dos outros? Que pensamentos você tem tido? Pensamentos perversos, de fornicação, adultério, relações íntimas com pessoas que não são, com uma pessoa que não é o seu marido, que não é a sua esposa? Que pensamentos você tem tido? Pensamentos de mágoa, ódio, ressentimento? Todas essas coisas são pensamentos que estão fora da direção de Deus, de uma alma que está doente, de um espírito que está afastado de Deus. Quando você liga o seu espírito com o Espírito de Deus, a sua alma, que tem os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades, começa a estar em controle. Os seus pensamentos, guiados pelo Espírito de Deus, vão trazer desejos saudáveis, vão trazer vontades saudáveis. Uma pessoa em desequilíbrio, longe de Deus, com seu espírito vazio, vai carregar pensamentos de mágoa, ódio, ressentimento, pensamentos de prostituição, adultério, comer em excesso, ostentação, inveja, mágoa, contenda, ira. Todas essas coisas que vão trazer desejos de violência, agressão, de dizer palavras indevidas, gritarias, zombarias, e vão trazer vontades de comprar em excesso, mostrar que tem mais do que verdadeiramente tem. Veja que um espírito vazio leva a uma alma vazia, carregada de sofrimentos, de pensamentos, desejos e vontades que levam a problemas financeiros, problemas no casamento, problemas na saúde em relação ao próprio peso, problemas de autoimagem. A pessoa que tem o espírito alimentado por Deus sabe que é a imagem e semelhança de Deus, que tem a sua confiança em Deus e que não precisa da aprovação de ninguém. A pessoa que tem dúvidas a respeito de quem é, da sua identidade, pode se entregar a compras em excesso, querendo mostrar o que não precisa mostrar para ninguém. E por último, a pessoa deve cuidar do seu corpo. Veja que o corpo é o reflexo do seu espírito e da sua alma. Quando a pessoa tem o espírito afastado de Deus, a sua alma tem pensamentos, desejos e vontades em desequilíbrio e isso afeta o corpo. Pode levar a pessoa a consumir o fumo, a consumir a bebida alcoólica e isso afeta o corpo. Pode levar a pessoa a comer em excesso, trazendo problemas de obesidade e várias outras complicações no coração,
no estômago, no intestino. Pode trazer também problemas, uma pessoa abatida, pode levar a pessoa a ficar trancada num quarto por muitos anos, afetando a capacidade de movimentação da pessoa, a sua capacidade de coordenação motora, suas articulações, trazendo problemas na coluna, nos joelhos, em razão da posição inclinada, como uma posição de fracasso. Uma pessoa que está alterada pode ter o seu corpo físico adoecido por falta de apetite, levando a pessoa à fraqueza. Veja como você precisa entender que nós somos espírito, alma e corpo, e como tudo começa pelo nosso espírito, que deve ser conectado com Deus. Quando você conecta o seu espírito com o Espírito de Deus, você recebe o cuidado para a sua alma. Os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades são liderados pelo Espírito de Deus, e isso se reflete no seu corpo, no cuidado com a sua saúde, no cuidado com as suas refeições, no cuidado com relação à sua vida financeira, à sua inteligência e razão no uso do seu dinheiro. Você não precisa provar nada a ninguém, não precisa ostentar ninguém, não precisa mostrar nada para ninguém. Há alguns dias escutei de uma pessoa que está andando com um carro caro, financiado, comendo em restaurantes e com uma grande dívida, e questionado sobre por que fazer isso, a pessoa fala: eu não posso deixar as pessoas pensarem que eu estou mal. Eu preciso passar a imagem de que eu estou bem. Você não precisa passar a imagem para ninguém. Você precisa cuidar da sua própria vida, do seu espírito estar conectado com o Espírito de Deus, para que os seus pensamentos, as suas vontades e os seus desejos estejam sob a vontade de Deus, e Deus é que prospera você, cuida de você, é Ele que dá fôlego de vida a você. Você não deve nada a ninguém a não ser o amor de Jesus, o respeito pelo outro, pela outra pessoa, por saber que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, mude o seu ponto de vista se você tem andado longe de Deus. Não fique preso a que outras pessoas pensam a seu respeito. Pense no que Deus pensa a seu respeito e siga para a disciplina, para a correção, para que você possa ter uma vida com muita prosperidade real, prosperidade verdadeira, que é ter a presença de Deus com você, que com a presença de Deus você vai certamente prosperar. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 3, a respeito do favor do Senhor. Todo aquele que guarda os mandamentos do Senhor, que o reconhece em tudo o que faz, tem a promessa de que vai receber vida com prosperidade e paz, riquezas e honra. Veja aqui, Provérbios, capítulo 3. Existe uma promessa que fala aqui, Provérbios 3. 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Versículo 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. É uma promessa quando você coloca a sua vida com Deus. Quando você conecta o seu espírito com o Espírito de Deus, de que você vai receber os ensinamentos de Deus. E isso vai trazer vida longa e cheia de sucesso. Veja aqui o versículo 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração. Ou seja, coloque o seu coração totalmente a Ele e não se apoie na sua própria inteligência. Não se apoie na sua inteligência, no seu pensamento de que você tem que provar alguma coisa para alguém,
de que você tem que fazer isso para as pessoas perceberem isso ou aquilo em você. Não se apoie nisso, mas confie no Senhor de todo o coração. Versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Agora veja aqui o versículo 15 e 16. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Quando você recebe a sabedoria de Deus, quando você liga o seu espírito a Deus, existe uma promessa aqui em Provérbios, no capítulo 3, de que você recebe sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus é mais preciosa do que as joias e que com a sabedoria de Deus você vai ter uma vida longa e também riquezas e honras. Então aqui em Provérbios 3, nós vemos essas promessas. Voltando aqui para Provérbios 12, aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. 2. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Precisamos ser constantes em praticar a bondade. Praticando a bondade, andando na correção, na honestidade, na lealdade, no cumprimento dos contratos, na fidelidade nos relacionamentos, no cuidado com a palavra de Deus, o Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam mal. Versículo 3. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Quando você faz as coisas corretas, você não se abala. Você não precisa ter medo de nada. Quando você recolhe os impostos do seu negócio fielmente, você não precisa ter medo a respeito da Receita Federal. Quando você sabe que você sempre age com correção no seu relacionamento, você sabe que você não tem que ter medo de nada em relação ao seu casamento. Você pode andar com a cabeça erguida. Quando você é honesto nos seus contratos, você sabe que você pode dar uma resposta certa para o seu cliente, mostrando passo a passo de tudo que você fez, que o serviço foi prestado corretamente. Quando você age com honestidade, você não é abalado. Versículo 4. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quando você aceita a correção, quando você anda na palavra de Deus, você escolhe uma esposa que está baseada na palavra de Deus. Você não escolhe pela aparência, você não escolhe por critérios que não estão na direção de Deus. Você lê Provérbios, capítulo 31. Lá em Provérbios 31 tem uma lista das qualidades de uma esposa. Se você está passando por uma crise no seu casamento, você que é mulher, leia Provérbios, capítulo 31. Existe uma referência, se você é solteiro, está buscando uma esposa, leia Provérbios 31. Então, a boa esposa é o orgulho do marido. Então, leia Provérbios 31, leia Provérbios 21, versículo 9 e versículo 19. Provérbios 21, versículos 9 e 19, falam que é melhor morar num canto do que dentro da casa com uma mulher briguenta, com uma mulher amargurada, carregada de tristeza. Então esse versículo está falando a respeito da esposa, mas o bom marido também é o orgulho da sua mulher, é o orgulho da sua esposa. Você que é solteira, está procurando um marido, leia 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5, ali do versículo 20 a seguir. Esses três textos falam a respeito do padrão do homem de Deus. Então, o bom marido também é o orgulho da sua esposa. Mas a esposa que traz vergonha ao marido
é como o câncer nos ossos dele. Então o versículo está dizendo que a pessoa que escolhe uma esposa amparado na palavra de Deus se livra de ter um câncer nos seus ossos, de ter um problema na sua vida. Assim que também a mulher que procura um homem de Deus, que esteja guiado pelos parâmetros da Bíblia, também se livra de ter um problema no seu casamento. Versículo 5. Quem é honesto trata a todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Honesto trata a todos com sinceridade. A palavra sinceridade é a qualidade de ser sincero. Sincero significa sem cera. A palavra sincero vem de não ter maquiagem. Quando um vaso está trincado, as pessoas pegam cera, colocam na trinca para esconder as trincas do vaso. Então a ideia de sincero é sem cera, mostrando as falhas, mostrando os erros, sendo verdadeiro, sendo honesto, mostrando tudo aquilo que está acontecendo. Quem é honesto trata todos com sinceridade, não usa máscaras, não cria artifícios para enganar, para fraudar, para mentir, para esconder alguma coisa. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Se você engana alguém, a Bíblia define você como uma pessoa que é do mal. Fuja disso. O bem é ser honesto, tratar a todos com sinceridade nos seus negócios, no seu casamento, nos seus impostos, nos seus relacionamentos. Versículo 6. As palavras dos maus são uma armadilha mortal. Por que são uma armadilha mortal? Os maus são mentirosos, trapaceiros, enganadores, infiéis. Então as palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. As palavras das pessoas corretas, que as suas palavras sejam palavras de pessoas corretas, sejam palavras que salvam os outros do perigo. Que você tenha palavras que edificam as pessoas ao seu redor e que trazem vida para aqueles que estão morrendo. Versículo 7. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Muitas vezes os maus ensinam o caminho do erro para os seus filhos, que acabam também caindo nos mesmos erros e acabam todos perecendo. Os exemplos dos pais que ensinam os seus filhos a beberem e a fumar, que perdem a sua vida por esses vícios e deixam os seus filhos também carregados desses vícios, dessas dependências. Versículo 8. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. Quem tem entendimento faz as coisas corretas, então ela recebe elogios. Mas quem tem um coração perverso, um coração mau, é desprezado, faz coisas erradas, então acaba recebendo o desprezo das pessoas por fazer as coisas erradas. Você quer ser honrado? Nós lemos em Provérbios 3 que se você escutar os ensinamentos e andar com a sabedoria, você receberá vida com prosperidade, riquezas e honras. A honra vem de você andar na sabedoria. Versículo 9. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Então é aquilo que nós estávamos falando, daquela pessoa que está andando com o carro caro, financiado, comendo em restaurantes, carregando uma dívida alta, porque entende que tem que mostrar alguma coisa para os outros.
É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver e ter tudo o que precisa do que bancar o rico e passar fome. Quantas pessoas deixam de se alimentar para sustentar roupas, carros, aluguel em lugares que ela não poderia pagar para passar uma falsa imagem? Do que adianta isso? As pessoas ficam por um tempo sustentando aquela imagem, depois elas quebram e depois elas têm que sair daquela posição de ostentação e passam várias e várias dificuldades. Versículo 10. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. O versículo 10 fala que a pessoa que pratica o bem, ela tem tanto isso que ela cuida até dos seus animais. Agora, o coração dos maus é cruel. Eles são cruéis, maldosos, com as pessoas, com os animais e com tudo que cai nas mãos deles. Eles são cruéis até mesmo com eles próprios. Quando uma pessoa pratica as coisas erradas e faz o mal, ela está sendo maldosa com ela própria. Ela mesma está criando situações de tristeza, angústia e dor para ela mesma. A pessoa que é má, é infiel no seu relacionamento, ela perde o seu relacionamento. Ela é desleal no seu trabalho, ela perde o seu trabalho. Ela maltrata os seus colaboradores, ela perde o seu negócio. Então, a pessoa que tem o coração mau, ela é cruel com os outros, mas no final ela recebe todos os resultados dessa sua própria maldade. Versículo 11. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Como você tem usado o seu tempo? Você tem cultivado a sua terra? A sua terra é a sua vida. O que você lê, quais os ambientes que você frequenta, se você alimenta a sua terra, o seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual. Quem cultiva a sua terra, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, dedicando-se à oração, à leitura da palavra, à comunhão com pessoas que têm relacionamento profundo com Deus, tem comida com fartura, tem palavra de Deus, tem a presença de Deus, tem comida com fartura, tem abundância de paz, de bênçãos de Deus. Quem cultiva a sua terra, cultiva os seus estudos, tem conhecimento com fartura. Quem cultiva a sua terra, a sua honestidade, tem comida com fartura, tem segurança em relação à Receita Federal, em relação à polícia, em relação às autoridades. Quem cultiva a sua terra, o seu casamento, tem comida com fartura, tem um casamento saudável, tem uma família abençoada. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Quem cultiva os seus estudos de outra língua, de aprender um instrumento musical, de cuidar da atividade física, tem comida com fartura. Tem um corpo saudável, tem conhecimento, tem informação. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Quem cultiva a sua terra não fica parado, mas procura conhecer os bairros à volta, procura fazer algumas viagens de acordo com as condições que tem para conhecer uma cidade vizinha, ou se tem mais condições para conhecer outros estados ou até outros países, tem conhecimento, tem uma amplitude de visão de mundo, tem comida com fartura. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância, vendo vida de cantor, vida de artista, vida de vizinho da vizinha, cobiçando as coisas dos outros, olhando para a esposa do vizinho, ao invés de cuidar de procurar uma esposa para se casar e ter a sua esposa, ou olhando para o marido da vizinha, gasta o tempo com coisas sem importância, não tem juízo. Versículo 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes, fazendo bem.
Então os perversos, eles gostam de ver as coisas erradas, eles procuram saber como que os outros conseguem riquezas fazendo coisas erradas. Eles querem aprender isso. Mas os bons, eles não querem saber das coisas erradas. Eles continuam firmes fazendo bem. Que você possa continuar sempre firme fazendo bem. Às vezes, alguém passa por uma dificuldade e pensa assim: vou seguir no caminho que aquele lá está seguindo porque é mais fácil. Nunca faça isso. Conheci um jovem na prisão que perdeu o emprego e ficou com vergonha de contar para a esposa que tinha perdido o emprego. Então ele acordou no dia seguinte e saiu na mesma hora que costumeiramente saía para o trabalho e encontrou seu amigo que disse: vamos furtar o mercado. E ele aceitou aquele convite e no momento do assalto ao mercado, o amigo dele conseguiu escapar e ele acabou preso. Acabou perdendo a liberdade e ficou com a sua esposa e o seu filho ali em uma situação difícil, porque ele escutou o conselho do mal no momento em que estava passando dificuldades. Seja qual for a dificuldade que você estiver passando, siga pelo caminho dos bons. Se você está numa situação dessa de desemprego, peça ajuda. Existem muitas igrejas que fazem distribuição de cestas básicas, existem projetos do governo que trazem apoio para situações difíceis. Se o governo não atender você, procure ajuda nas igrejas, procure ajuda em projetos sociais. Mas nunca aceite a tentação de fazer a coisa errada. Se você está passando por uma crise no seu casamento, nunca aceite a proposta de que você pode sair com uma outra pessoa enquanto o seu marido, enquanto a sua esposa não melhoram. Tenha paciência, continue sendo bom, continue seguindo o caminho certo. Nós já meditamos sobre o casamento em Provérbios capítulo 5, que fala: fuja do adultério, fuja, mas cuide do seu relacionamento. Versículo 13: os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras. Os maus falam palavras que projetam o mal. Praticam as palavras que falam. São as ideias que elas têm, que os maus têm, que eles têm. E eles são apanhados na armadilha dos seus conselhos maus. Mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Se você age com honestidade, você segue o caminho certo, você consegue sair da dificuldade. Pode levar um tempo, mas você consegue sair da dificuldade. 14. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Então, tome cuidado com o que você fala. Se você fala palavras negativas, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condição, eu sou muito fraco, eu não aprendo tão fácil. Você vai receber isso como recompensa. Você fala isso, e é isso que vai acontecer com você. Comece a dizer coisas boas. Em Deus eu posso, em Deus eu consigo, em Deus eu tenho respostas, em Deus eu tenho solução. Eu posso, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito em Gênesis 1:26. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é recompensado quando você reconhece que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que você foi criado para dar certo. Você foi criado para vencer. Você foi criado para passar por cima das dificuldades e ser um testemunho a respeito da grandeza de Deus na sua vida. Quando você diz isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus está na minha frente, Ele está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque Ele está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você declara as palavras de Deus, você é recompensado pelas coisas boas que você fala.
Você fala isso. E aquilo que você fala muda a sua atitude. Quando você fala assim, eu não posso, eu não consigo. Você não consegue nem pegar a caneta e o caderno para começar a aprender uma nova palavra da outra língua. Mas quando você fala, em Deus eu posso, aí você consegue dar o seu passo porque você sabe que é Deus que está com você. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. 15. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. O versículo 15 está reforçando a ideia de Provérbios 12. Provérbios 12 fala sobre disciplina, sobre aceitar a correção, sobre ser constante em fazer a coisa certa, em ser honesto, em seguir cuidando do seu terreno, cultivando a sua terra, em falar coisas boas. Agora o tolo ele pensa que sempre está certo. Os sábios aceitam os conselhos. O sábio sempre presta atenção em relação aos conselhos. Versículo 16. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Então seja prudente. Aquela pessoa que persegue, que xinga, deixa ela de lado. Ela não vai fazer nenhuma diferença na sua vida, a não ser que ela tenha algum poder sobre você. Faça de conta que aquilo nem existe. Versículo 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Fuja da mentira. 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Por que o texto fala as palavras do sábio podem curar? Porque o sábio pode dizer palavras boas para curar alguém, mas a pessoa pode não receber. Ela pode preferir continuar andando no caminho errado, de ficar ouvindo as coisas negativas e de continuar para baixo. Agora, as palavras do falador ferem como pontas de espada. Fuja das pessoas que só falam demais e que só têm palavras ruins, palavras negativas. Corra dessas pessoas. Agora, as palavras do sábio podem curar. Escute as palavras de quem segue a Deus, escute a palavra de Deus, escute as palavras das pessoas que têm conhecimento, que têm resultados positivos, que podem ajudar você. 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. 20. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Quando você trabalha para o bem dos outros, você cria um ambiente ao seu redor em que as pessoas estão bem, onde as pessoas receberam o bem de você e vão se sentir na obrigação de ajudar você também a encontrar esse caminho. Quando você cuida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, você está trabalhando pelo bem das pessoas à sua volta, você encontra a felicidade. Tem pessoas que entram num casamento e pensam que estão casando para que o outro as faça feliz. Mas a verdade é que você casa fazendo o outro feliz e recebe como recompensa a felicidade, fazendo o outro feliz. Versículo 21. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Voltando aqui no versículo 20, quando eu falei aqui que aqueles que cuidam do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos recebem o bem, existem exceções. Existe aquela pessoa que você faz o bem, mas a pessoa é narcisista. Pessoas narcisistas são pessoas que só olham para o próprio umbigo. São pessoas que pensam que todas as outras pessoas, têm que se dobrar diante delas, honrá-las e fazerem a vontade delas. Nesse caso, se você está envolvido com uma pessoa narcisista, a situação é outra.
é necessário apontar para essa pessoa os seus erros, mostrando a necessidade da humildade, do respeito e da consideração. Agora, se a pessoa não é narcisista, no geral, você fazendo o outro feliz, você fazendo, ajudando, trabalhando pelo bem dos outros, encontra essa felicidade. Mas é necessário fazer esse apontamento. No caso de uma pessoa narcisista, você trabalha pelo bem dela e ela acha que você está fazendo apenas a sua obrigação. Então, nesse caso, é necessário buscar um tratamento para essa pessoa. Para apontar para aquela pessoa que você faz o bem, mas que ela também tem o dever de fazer o bem dentro da relação. Se você é dono de um negócio e de repente tem um colaborador que é narcisista, essas pessoas, às vezes, a única solução é a demissão delas, para que a pessoa receba a consequência daquilo que ela faz. Se você percebe que você tem traços narcisistas, você sempre acha que os outros têm que fazer tudo o que você quer, que os outros têm que ficar em função de você, que você é o centro do universo, comece a pensar, porque não é assim que Deus criou o mundo e os relacionamentos. Você também tem o dever de cuidar dos outros, de ajudar os outros, de ser honesto, de ser verdadeiro, de agir com o respeito e o cuidado com os outros. Versículo 21. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Os maus, os que são preguiçosos, ser preguiçoso é mau, só encontra dificuldade. Os maus, os que não buscam sabedoria, que são acomodados, só encontram dificuldades. Os maus, aqueles que ficam assistindo pornografia, estão fazendo mal para os seus olhos, para os seus pensamentos, carregando perversidade no coração, vão encontrar dificuldades dentro do seu casamento. Os maus, aqueles que sonegam os impostos, por mais que você tenha reclamações a respeito dos impostos, recolha os impostos, você não terá nenhuma dificuldade com relação a crescer o seu negócio. Do que adianta você crescer o seu negócio sonegando impostos e daqui a 5 anos receber uma carta da Receita Federal dizendo que a multa que você tem que pagar é enorme e você ter que fechar o seu negócio? 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Por que Deus detesta os mentirosos? Porque os mentirosos criam expectativas erradas, falsas nos outros. Agora, os que falam a verdade resolvem os problemas. Eles trazem cura, trazem liberdade, trazem a correção, trazem salvação, trazem firmeza, fundamento. 23. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Então, a pessoa que é prudente não fica falando tudo o que sabe para não despertar o mal contra ela mesma. Nem todas as pessoas querem ficar perto de pessoas sábias. Muitas pessoas querem andar no caminho errado e elas querem que as pessoas digam para elas: pode continuar bebendo, pode continuar fumando, pode continuar se prostituindo, está tudo certo. Elas querem que as pessoas digam para elas que elas estão certas, porque elas querem andar no caminho errado. Então a pessoa prudente, ela esconde a sua sabedoria. A pessoa prudente observa com quem ela está falando e se ela deve dizer, deve dar o conselho, deve dar o ensinamento, deve trazer aquela pessoa para o caminho. Ou a pessoa prudente percebe que o ambiente, ela percebe que se corrigir aquele tolo vai receber o insulto. Em Provérbios 9, veja que Provérbios 9 fala sobre isso. Veja aqui no versículo 7. Se você repreender uma pessoa vaidosa, uma pessoa que é arrogante, que é orgulhosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado.
Você vai ser xingado, vai ser humilhado. A pessoa vaidosa não aceita a correção. Agora, se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Então, é esse texto de Provérbios 9, versículo 7, que justifica esse texto de Provérbios 12, aqui no versículo 23. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam sua própria ignorância. Os tolos falam e falam e falam daquilo que não sabem. Você tem o hábito de dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Pare de ficar achando coisas. Não fale a respeito do que você não sabe. Estude, procure saber antes de falar. Quanto mais você buscar conhecimento antes de falar, mais você vai resolver os problemas da vida e dizer coisas que vão produzir mudança, diferença, resultado. Versículo 24: O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Então, aqui o versículo 24: Aceite o esforço diário, vai valer a pena no longo prazo. Agora, o preguiçoso se tornará escravo. Aquela pessoa que fala, não vale a pena estudar, não vale a pena, tem que se esforçar muito. Realmente tem que se esforçar muito, mas é com esforço. Veja o versículo 24: O homem esforçado mandará nos outros, terá liderança, saberá como resolver, solucionar os problemas, as questões, receberá sabedoria, inteligência, conhecimento, mas o preguiçoso se tornará escravo. Escravo por quê? Não sabe o que fazer, não sabe como resolver, não dedicou tempo para se melhorar, se aperfeiçoar. 25. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Ficar preocupado não resolve o problema. O que resolve o problema é você buscar sabedoria, conhecimento, instrução, informação. Por isso a sabedoria é tão importante. A sabedoria, ela traz felicidade. A sabedoria responde os problemas, traz saídas para a vida, traz as respostas que você precisa. Mas as palavras amáveis nos alegram. Diga palavras amáveis. Diga que você é filho de Deus, você é filha de Deus, que Deus está com você. Diga que eu vou fazer a coisa certa, eu vou corrigir isso, eu vou melhorar a minha vida. 26. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. Versículo 27. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. E o versículo 28. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Viver de forma honrada é o caminho para a vida, de forma honesta, correta, trabalhando, cuidando do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, é o caminho para a vida. Mas a falta de juízo é a estrada para a morte. A falta de cuidar do seu espírito, do seu relacionamento com Deus, vai carregar a sua alma de pensamentos, desejos e vontades que vão afetar as decisões do que você come, do que você compra, do que você faz na sua vida, que vão afetar o seu corpo e vão carregar você para a morte. Então, tenha disciplina. Cuide primeiramente do seu espírito. Conecte o seu espírito ao Espírito de Deus. Faça isso todos os dias e procure ter conhecimento a respeito da vontade de Deus, lendo a palavra de Deus, para que você receba conselhos da palavra de Deus e tenha as saídas da vida. Quero fazer um convite a você agora. Receba a Jesus como seu Salvador. Se você ainda não fez isso, Deus enviou Jesus para morrer por todos, para que todos os que recebem Ele como seu Salvador sejam salvos do quê? Dos seus pecados. Ele justifica os seus pecados
e derrama sobre você o Espírito Santo. Quando você liga o teu espírito com o Espírito Santo, você se conecta com Deus. Então você começa a ter os seus pensamentos, desejos e vontades baseados na palavra de Deus. O Espírito Santo carrega você para esse caminho, direciona você para ele. E isso vai trazer para o seu corpo físico saúde, vigor e paz. Receba Jesus agora, crendo que ele é o Filho de Deus, que ele morreu para perdoar os nossos pecados e que ele tem o poder de dar a nós o Espírito Santo e também a vida eterna. O seu nome, quando você aceita Jesus, é escrito no céu, no chamado Livro da Vida. O Livro da Vida é o livro que registra o nome de todos os que receberam Jesus e que no dia da sua morte entram para o reino dos céus. Faça uma oração comigo agora para isso. Com uma oração, você declara que quer Jesus e você aceita ele. Faça essa oração comigo repetindo essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida em todas as decisões. Escreve o meu nome no céu. Registra o meu nome no livro da vida para a vida eterna. Deus Pai me recebe como teu filho ou como tua filha, hoje e para sempre, na eternidade. Amém, amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu a Jesus, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser exclusivamente dedicadas a Jesus. E siga na comunhão aprendendo sobre a palavra e aprofundando a sua relação com Deus. Cuide do seu espírito, conecte-se com o Espírito de Deus. Isso vai influenciar a sua alma e o seu corpo. Não adore nenhum anjo, santo ou imagem. O Salmo 115 fala que as imagens são obras das mãos dos homens que têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos que não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam, e todos os que adoram as imagens serão como elas. Certamente que você não quer ficar como uma imagem, como uma estátua. Então não adore nenhuma imagem, nenhum santo, nenhum anjo, porque Jesus está nos céus à direita de Deus, recebendo todas as orações e respondendo a todos os que falam com ele. Portanto, ore exclusivamente a Jesus, ele certamente ouve e responde a tudo que você fala com ele. Agora que você recebeu a Jesus, fique atento à voz do Espírito Santo. O Espírito de Deus fala conosco. Ele coloca um aperto no coração quando você está para fazer algo errado, tomar uma decisão errada, conversando e se relacionando com a pessoa errada. Ele coloca um aperto, uma inquietação. A falta de paz é um sinal de que esse negócio não é de Deus, que essa pessoa não é de Deus, que você deve sair desse caminho. Por outro lado, o Espírito Santo fala com você com frases curtas. Eu estou com você. Pode fazer. Vá adiante. Escute essa pessoa. Preste atenção, essa pessoa vai te ajudar. Preste atenção, essa pessoa é ruim. O Espírito Santo fala conosco. Ele fala dentro do nosso coração. Quanto mais você ora, mais sensível você vai ficar à voz do Espírito Santo. Ele pode falar através de sonhos também e pode usar profetas. Profetas são pessoas comuns, como eu e você, que têm a graça de Deus de trazer recados de Deus para os outros irmãos. Essas pessoas, normalmente, quando entregam um recado, uma profecia para você, vão apontar um dado, alguma informação que só você sabe, que só você realmente sabe, que você não contou para ninguém. Um pastor que recebeu uma profecia alguns dias atrás, disse que quando recebeu a profecia sobre o que ele estava pedindo a Deus, ficou ainda com uma dúvida, até que o profeta disse: você tem uma dúvida, mas você tem um tapete dessa cor na sua casa, você ora nessa posição e você sempre ora nesse horário. Então, o próprio Deus, para confirmar para aquele pastor que tinha enviado aquele profeta, supriu a dúvida do pastor.
usando o profeta para entregar dados que só o pastor sabia, para que ele tivesse a certeza de que era Deus falando com ele. Tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado de ter a certeza que você não falou nada antes para aquela pessoa, para que você não seja manipulado por ninguém que pode querer usar o título de profeta para induzir você a fazer algo errado, algo mal para a sua vida. Tome cuidado com isso. Os profetas existem e se você tem dúvidas disso, leia 1 Coríntios 12. Fala a respeito dos dons espirituais. Existe o dom de profecia, mas existem os falsos profetas, os que querem usar as coisas de Deus para enganar os outros. Tome cuidado, fique alerta. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém, amém.